E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar da estreia da Extreme E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, hoje a gente vai falar aí dessa primeira corrida do Extreme E, realizada direto de Tatooine, lá com muita areia, muita coisa doida acontecendo, mas eu acho que foi um fim de semana bem interessante da Extreme E. Chegou já comandando e mostrando muita coisa legal. Foram 3 dias aí lá na Arábia Saudita, acompanhando, né, Extreme E, que é uma categoria que já deveria ter começado ano passado, mas em decorrência da pandemia começou este ano. Começou bem, tivemos um final de semana bem emocionante, e para você querer também acompanhar um pouco mais, saber um pouco mais sobre como é a Extreme E, eu recomendo ouvir o BBcast em que nós falamos sobre a categoria, salvo engano, o número 86, vai estar no post da publicação desse podcast. Também vai ter o vídeo da nossa live que foi realizada na quinta-feira com o Juliano Maciel do CBMM, que é a companhia brasileira que está fornecendo o nióbio para a fabricação da gaiola, né, do chassis do Odyssey, que é o carro utilizado na categoria. Bom, isso e lá a gente também explicou mais, né, sobre a categoria, como que estava funcionando o fim de semana, como é que eram as equipes, e a gente deu uma passada ali sobre a categoria, mas hoje a gente vai, na verdade, comentar alguns pontos que a gente gostou, o que a gente achou interessante da categoria, e aí a gente vai pautar o nosso bate-papo com relação a isso. As outras informações vocês podem encontrar lá no nosso canal do YouTube, onde a gente fez essa entrevista com o Juliano. Ele trouxe umas informações bem interessantes da construção do carro e a decisão dos lugares que a corrida vai passar, e já recomendando para vocês esse vídeo. Também aproveitem para poder se inscrever e apoiar o nosso trabalho por lá, e também considere se tornar um membro e auxiliar a gente no crescimento do boletim. Vocês podem utilizar a plataforma do próprio YouTube para poder auxiliar o nosso trabalho. Exatamente, então não deixe de considerar, na verdade, a possibilidade de se tornar um apoiador do Boletim do Paddock por meio do Apoies, e também podendo se tornar membro do nosso canal do YouTube, onde você vai ter benefícios com o Boletim do Paddock e até mesmo acesso ao nosso grupo de acionistas, né, de apoiadores, e que sempre tem um bate-papo e um acompanhamento muito interessante ali das categorias. Bom, Débora, a gente já estava com uma expectativa muito alta, até nessa live que a gente realizou com o Juliano, a Cíntia participou, a gente estava numa expectativa muito grande, porque o cenário era o mesmo do Paris-Dakar, então a gente já tinha na mente, né, o que poderia acontecer, o que poderia ocorrer nesse rally, todas as dificuldades que seriam enfrentadas, mas eu vou ser sincero, eu fui pego de surpresa, porque mesmo a gente já sabendo que seria em um formato de traçado fechado, eu acredito que a dinâmica da prova foi bem interessante, bem fora do que realmente é um rally. Pelo menos eu sei que existem vários rallies, tem o Rallycross, tem o Rally Cross Country, que são rallies também de formatos diferentes, mas só que o que a nossa cabeça, quando se fala de rally, a gente pensa já no Rally dos Sertões e no rally no modelo que é realizado no Paris-Dakar. E o que a gente viu no Extreme E foi bem diferente. Eu acho que uma das mecânicas que a gente queria entender, né, quando eles foram a primeira vez para a pista, e quando a gente tem a questão ali do rally, muito que a gente pensa é que vai ter um navegador, né? Vai ter o cara que vai te instruir aonde você vai virar, como é que você vai fazer a curva, ou quais pontos que você tem que pegar da pista, que eu acho que é algo que, da pista assim, né, do traçado em si, que você vai fazer. E por ter 2 pessoas em cada equipe, né, um homem e uma mulher, que iam se revezar, a gente acreditava que ia ter um que ia fazer o papel de navegador e o outro ia fazer o papel de piloto. Na realidade, era cada um pilotando o carro em um momento, dando uma volta a cada, para poder compor a volta deles e o tempo para poder estabelecer as posições, né? Então, em si, não tinha o auxílio do navegador ali, mas tinha toda uma equipe por trás, que não deixa de ser também uma mecânica muito interessante,
que ali quando a gente estava assistindo, eles focaram muitas vezes tanto ali naquela central que foi feita, né, onde ficavam os chefes de equipe, o pessoal que estava cuidando dos carros, conversando com quem estava na pista e dando as instruções, né? Então o papel de navegador não foi do companheiro, mas sim muito mais da equipe, né? E essa mecânica de fazer a troca entre os pilotos, de ter 2 pilotos que eram responsáveis pelo carro, eu acho que foi algo que acabou chamando atenção. Também essa questão deles terem um circuito para eles completarem, é um circuito de 16 quilômetros, e eu acho que tinha todos esses pontos que foram enriquecendo e tornando a disputa do Extreme E algo muito único, né, da própria categoria. Tanto que a gente tinha muitas dúvidas antes deles entrarem na pista, porque apesar de explicarem como é que ia ser a mecânica do fim de semana, como é que as coisas iam acontecer, muita coisa só ficou clara realmente quando eles foram para a pista e as coisas começaram a acontecer, porque era um formato diferente. Muito do que a gente falou lá naquela live, né? A gente tinha a concepção de um rally na cabeça, de coisas que deveriam seguir, assim também como a gente tem a concepção de uma corrida, de como que ela deve ser executada, e o Extreme E veio aí e quebrou, né, essas coisas e tornou uma competição de uma forma muito única. Mas eu acho que foi, assim, essencial para poder trazer e marcar a categoria. Por ser uma categoria nova, né, ela também precisava ter as suas características próprias. Exato. Então, essas características próprias, eu acho que já começa... vamos falar sobre a mecânica mesmo da corrida, em que você tem ela fechada num traçado, em que 2 pilotos por equipe, cada um vai dar uma volta. Isso faz com que realmente a prova seja curta. Ela foi prova de tiro curto. Infelizmente, até em decorrência a ausência da Tech Cheetah, que seria a 10ª equipe, e as condições do clima, fez com que eles tivessem mudanças no formato. Quando você tava pegando gosto pelo negócio, acabava, né? Exatamente. Na hora que você tava naquela empolgação, que você tava entendendo qual que era o traçado, como ele funcionava, a volta acabava. Então eu achei isso bem ruim nesse ponto, porque eu achei bem curto mesmo os tiros. Eu sei que até isso aí eu vou falar mais pra frente, mas o formato da programação é realmente que a corrida seja algo até mesmo secundária à discussão que está sendo tenha sobre questões ambientais, mas como que a gente vai discutir também a lado esportivo, a lado da competição, eu achei esse formato que teve, pelo menos da corrida, um pouco ruim. Eu acho que poderíamos ter mais voltas. A classificação foi melhor, assim, porque a classificação a gente teve 4 voltas, né, 2 voltas de cada piloto em cada das 2 classificações que foram executadas, porque depois eles somaram o tempo deles para poder estabelecer a posição que ia ter para o restante do fim de semana. A classificação foi mais legal porque teve mais tempo deles em ação. Exato, e tem outra coisa que pra mim, eu acho que eu colocaria nisso, pelo menos na corrida, era cada piloto dar 2 voltas, porque a gente sabe que a primeira volta, principalmente a largada e a volta depois que o piloto assumiu a volta, aquela reta ainda que eles estão saindo ali, ele ainda não tá com aquele corpo quente que a gente pode falar, não tá com aquela gana, aquele jeito que pegou do carro. Eu acho que, e é uma coisa que a gente vê normalmente, é que sempre na segunda volta, você teve o carro aquecido, o carro aquecido é modo de falar, você já teve o jeito que estava sendo feita a prova, então você pode dar mais, você pode ousar mais, você pode pensar o seguinte, eu errei nessa duna assim, na próxima volta eu acerto. Então eu acho que 2 voltas por piloto seria o correto. Eu acho que nesse formato seria interessante. Você dá 2 voltas por piloto para você poder agregar mais na disputa. Porque simplesmente você tinha o piloto dando uma volta, ele largava e dava uma volta. Na hora que ele iria abrir a segunda volta, que seria uma volta mais rápida, acho que com menos erros e com mais disputa, ele já tinha que entregar o carro pro companheiro. Então isso eu achei um ponto falho. Eu acho que dava para tentar mais, ousar mais, colocando isso. É lógico, a primeira corrida eu acho que eles podem sentir que esse formato não é o mais legal. Eles podem ter até uma visão de tentar ampliar para 2, 3 voltas. Que eu, sinceramente, acho que seria mais interessante para a questão de espetáculo, como também para a questão esportiva. Eu acho que eles sentiram esse déficit que teve nessa escolha, principalmente na programação de domingo. A programação de domingo ficou muito repetitivo o que eles colocavam em tela.
sabe? Era só classificação? Não só classificação, era repetiam, vamos supor, 2 vezes a entrevista da pilota da Andretti, sabe? Sendo que ela já tinha falado que ela estava empolgada e tudo mais. Repetiram mais de uma vez as cenas do que é a Extreme E e tal. Tipo assim, como se, sabe, faltou programação, faltou o que mostrar, sabe? E uma coisa que eu também senti falta aí dentro de programação. Não, primeiro vamos voltar na conversa de corrida. E você da corrida, Débora? Não, eu acho que essa repetição do fim de semana foi algo cansativo pro dia da corrida, porque foi uma das coisas que eu vi, principalmente em rede social. Tava todo mundo muito empolgado com a corrida em si, porque a classificação já tinha sido um ponto bem legal, bem interessante. A forma como eles fizeram a classificação, eu acho que foi bem legal ter 2 classificações, porque você dava mais chance, né, para os times buscarem a sua volta, fazer as coisas mais direitinho. O ponto ali de troca era um ponto que era muito importante para eles executarem, então acho que mais tempo de classificação ajudou na corrida para você fazer mais certo, né? Você saber o momento que você ia trocar e como que todo mundo ia funcionar, porque tinha equipe que era o piloto que ajudava o outro piloto a se prender ao carro, tinha equipe que não, que vinha uma outra pessoa, um assistente para poder ajudar a equipar o outro piloto que ia assumir o carro. Desculpa te cortar, só colocar um parênteses. Na classificação eu achei interessante uma volta só. Porque é aquela coisa da volta lançada. Cara, você tem que dar o teu melhor nessa volta, que na segunda você vai entregar pro teu companheiro. E nisso, da troca de piloto que você falou, eu achei interessante. Eu acho que não podia ter alguém auxiliando. Eu acho que tinha que ser os pilotos, que nem que nem a Stock Car faz, algumas categorias fazem, de quando tem troca de pilotos, são os pilotos que tem que resolver. Sabe? E até mesmo se a gente tá numa categoria em que eles querem ter o mínimo de pessoa, demonstrar, não, é o piloto que tem que resolver. É o piloto que tem que tirar o banquinho dele, ou beber conforto, colocar. E, cara, e isso é algo que eu achei muito legal, mas eu senti uma falha ali quando tinha uma outra pessoa auxiliando. Sabe? Que tinha a equipe que o piloto saía e dava as costas, tipo, o substituto que resolvia ali, montava o setup dele e assumia o carro. Eu achava legal quando o outro piloto tava ali auxiliando. Mas eu achei legal também a equipe estar participando, né? Porque se eles estavam ali envolvidos, também achei legal eles auxiliarem os pilotos, né? Aquela dupla checagem nunca é ruim, afinal eles estavam correndo num lugar que é acidentado, a gente viu realmente acidentes acontecendo, nada de grave, né? O piloto saiu normal, mas ainda assim acho que não custa nada dar uma segunda olhada. Mas da corrida foi aquilo, né? Assim, demorou praticamente 1h30 para a corrida começar e uma corrida de 10 minutos, porque cada volta dava cerca de 5 minutos, então acabou muito rápido. Quando parecia que ia ficar legal, a corrida acabou. Eu acho que a mecânica da corrida em colocar 3 carros para poder disputar é muito legal, porque a gente vê a briga deles, né? Aquela coisa de que não é como serem em rally, carros. né? Que não é como em rally, né? Em rally é a questão da pontuação, do tempo, essas coisas, mas ali era disputa em carro a carro, né? Como acontece em uma corrida normal. E aí a gente vendo, tipo, os carros iguais, mas com pilotos que têm capacidades, assim, diferentes, porque cada um teve uma atuação. As equipes tentaram pegar pessoas que já estavam envolvidas com rally, mas nem todas estavam. E aí você vê que a capacidade do piloto diz muito, né, sobre ele, sobre a formação dele, o quanto que aquilo ali acaba auxiliando na briga deles. E aí eu acho que a corrida foi legal por conta disso. Mas por ser tão curta, não dava pra você sentir muito. Uma das coisas que a gente estava discutindo antes é que o Odyssey ele não é um carro comercial, né? Não vai ser um carro que vai estar vendido. Vai ser vendido assim como o carro de Fórmula E não é vendido, um carro de Fórmula 1 não é vendido, o Odyssey também não vai ser. Mas ele traz a pauta do SUV, que ela é uma pauta muito interessante para os dias atuais, né? Porque foi uma coisa que a gente estava conversando aqui, que a Fórmula E ela já se provou em categoria elétrica, em trazer a mobilidade para a rua, em trazer esses questionamentos. A gente fala que hoje
a Fórmula E tem muito mais impacto na rua do que a própria Fórmula 1. Antes a Fórmula 1 era aquele sinônimo de, nossa, as tecnologias que estão sendo implementadas na rua. Hoje a Fórmula E tá fazendo muito bem esse papel, tá trazendo as montadoras e fazendo elas pensar no carro elétrico e em como elas podem trabalhar. E aí a gente tem a Extreme E trazendo a pauta SUV, que é um dos carros mais vendidos atualmente, e agora também tá indo para esse desenho de carro elétrico, de carro com combustível alternativo, com outras formas. E aí eu acho que também, para quem tá tentando trazer isso da pauta carro pro mundo, ficou um pouco meio falho, assim, porque a gente não sabe muito bem como é que funciona a autonomia da bateria num carro SUV, quanto tempo que dura, porque a Fórmula E a gente teve aquele período quando ela começou que a gente tinha troca dos carros, que a categoria falava, eles não têm bateria suficiente para poder completar uma corrida inteira, então por isso que a gente tem que ter a troca de carro, porque não tem também como eles pararem e recarregar o carro. Hoje a gente já tá vendo a Fórmula E num outro patamar em que é possível fazer uma corrida grande com aquela bateria, com aquilo ali a gente vai acompanhando o nível da bateria do carro, quanto que a disputa, muitas vezes a disputa da pista não é só na pista, é também da forma como o piloto utiliza a bateria. E aí do Extreme E ficou meio assim, né? Tipo, a gente não sabe o quanto que esse SUV ele é potente. A gente vê que ele é potente porque ele é um carro rápido, porque ele consegue dar boas voltas, mas a gente não sabe a duração da bateria dele ou a atuação dele, né, em pista. Então isso ficou um pouco ainda obscuro. Acho que a gente talvez tenha uma ideia mais pra frente. Isso sobre os carros, eu senti bem essa questão, porque na Fórmula E ela já conseguiu demonstrar, como a Débora falou, que carro elétrico em rua, em cidade, zona urbana, dá perfeitamente, não tem algo que se discutir. Hoje o conceito de carro elétrico está bem firmado, então hoje é possível você ter um carro elétrico que atenda todas as necessidades dentro do perímetro urbano. Mas e no perímetro rural? Sabe? A SUV hoje é o veículo que atende essa demanda. Então, aí você não tem essa informação, você não tem autonomia de bateria. Eu, na minha, sei lá, inocência, eu pensava que eles iam fazer uma coisa mais ou menos assim. Você tem a bateria para um final de semana inteiro, é como se você tivesse... O rally ali seria como se você tivesse caído naquela região e você tem que se virar com aquela bateria. Então, isso que eu faria se eu fosse o todo-poderoso Agag. Mas eu não sou no máximo um gago, comparado com a Agag. Então, o que dá é para fazer isso, sabe? Você ter uma bateria só para o final de semana, ou uma bateria só para o quali, ou uma bateria só para o sábado, pro domingo, sabe, para corrida, para você ter a semifinal, a Crazy Race e a corrida final. Pronto. Isso que eu faria, porque você teria essa dinâmica de mostrar para o público que, no caso vamos supor, hipoteticamente, amanhã eu ganho na Mega Sena, eu quero comprar um SUV, eu vou pensar, eu posso comprar um SUV elétrico. Mas SUV elétrico tem autonomia para o que eu preciso? Eu posso ir para Guaxupé, ficar andando lá no Morro Agudo, lá na zona da Panela da Urca, esses lugares assim. Tem como eu conseguir conciliar uma SUV para fazer isso? Tenho. Por quê? Porque eu vi na Extreme E que o carro consegue fazer tudo aquilo. Cara, o final de semana não me demonstrou, não me deu essa segurança ainda. Eu ainda não trocaria o Rafael movido a álcool aqui que eu tenho, o Golzinho, pelo uma SUV ainda, porque eu não sei se essa SUV vai atender minhas necessidades, se eu vou conseguir sair daqui e acompanhar meu irmão numa arrumaria para Bom Jesus de Pirapora, acompanhando ele a cavalo, porque não sei se essa SUV vai atender isso. Eu sei que um carro a álcool atende. Então, ou até mesmo se fosse um carro elétrico, eu sei que atenderia. E essa foi uma falha que eu senti. E é uma coisa que é até interessante a gente começar a mostrar essas críticas agora. Se chegar à categoria, eles começam a repensar. Porque a Fórmula E foi desse jeito. A Fórmula E começou a ter mudanças, sabe? Atendendo os critérios de que o público falava e relatava esportivamente. Uma das coisas que no futuro a gente pede muito, que é a questão do pit stop, eles já até falaram, não tem motivo porque o pneu é o mesmo que você usa no carro. Mas esportivamente seria interessante você ter um pit stop ou para recarga de bateria, ou troca de bateria, ou troca de pneus, para você ter essa quebra da estratégia, ter essa quebra da esportividade. E na Extreme E seria isso, você saber se uma equipe está usando mais bateria, menos bateria, se uma equipe está economizando mais, se uma equipe está economizando menos, sabe? Até a questão do grid play. Eu achei bacana o grid play, mas, cara,
ficou meio jogado aquilo ali, sabe? Eu acho que seria interessante se o Grid Play fosse uma outra coisa do tipo, a equipe vai poder ter mais bateria disponível pra corrida, sabe? Alguma coisa assim que envolvesse bateria, autonomia de bateria, e não uma questão de tipo, você vai poder largar mais à frente, sendo que você larga em linha. Tipo, pra mim não casou muito bem essa questão. Eu acho que são críticas ou questionamentos válidos, até porque é uma categoria nova, eles tinham uma proposta muito grande de várias coisas para eles mostrarem de uma vez, então acredito que realmente assim alguns pontos que ficaram meio escondidos, mas em questão de carro e de formato, foi um formato interessante. Ainda é estranho, porque é a primeira corrida e a gente não tá acostumado com esse tipo de formato, mas acho que valeu a pena conhecer a categoria. Assim, o Extreme é algo muito maior do que só a corrida, então também talvez a questão corrida ainda seja um pouco falha, porque não é tanto a intenção da corrida, eles estão levando a corrida para esses lugares porque eles querem chamar a atenção dos pontos, né, ali do deserto, é por causa da desertificação, da questão da água, de pessoas que vão ficar sem água, do fato de ser regiões que são muito afetadas. Eles também decidiram apoiar o projeto das tartarugas marinhas, porque tem tanto consumo dos ovos, que é uma iguaria para alguns lugares e é proibido essa comercialização, mas ainda assim é feito. Tem o fato da extinção das tartarugas, então é um ponto que a categoria ela tá, na verdade, fazendo uma corrida, mas para poder chamar a atenção para esses problemas que o mundo está enfrentando. Eles se propuseram a fazer corridas em lugares extremamente diferentes. A gente teve essa corrida na Arábia Saudita, a gente vai ter uma corrida na Groenlândia, uma corrida no Brasil, assim, eles vão ter pontos diferentes para poder abordar, e eu acho que isso também é interessante da categoria, sabe? Acompanhar ela para poder entender essas causas, e foi uma das coisas que eu até ressaltei no texto lá que eu fiz, falando que, assim, pela forma como eles conseguiram vender a Extreme, que vários países vão ter acesso, vários países vão conhecer a categoria, essas pautas de meio ambiente, elas vão chegar na casa de várias pessoas, tanto de pessoas que pensam a respeito disso, quanto pessoas que talvez nunca se interessaram pelo assunto, mas podem ter pequenas atitudes e mudar. Então, em questão de corrida, às vezes foi um pouco falho, mas nessa questão deles ambiental e de bater nessa tecla e de mostrar, acho que as imagens da própria categoria falavam por si só. Eles conseguiam trazer muito, né, bater, tanto que pode ser um pouco ruim porque eles ficaram repassando aquele mesmo vídeo sempre que ia começar a etapa, né, mas acho que várias pessoas que viram aquele vídeo várias vezes devem ter começado a pensar em coisas que elas podem fazer ou projetos que elas podem conhecer para poder também tentar auxiliar nessa mudança do meio ambiente, que é uma preocupação que deveria ser de todos nós, né? Exato, e é como a gente falou, a Extreme E, eu acho que consolidou a presença dela. Eu acho que é uma categoria que veio para ficar e vai ficar. Você vê a presença de nomes fortes ali, sabe? Chip Ganassi, o Zac Brown, que permaneceu, o Rosberg, sabe? E aí você vê nomes de pilotos como o Jenson Button envolvido, Lewis Hamilton, o próprio Rosberg, que foi equipe vitoriosa. Eu acho que é uma das coisas que, só te cortando, Rubens, mas eu acho que é uma das coisas que é importante, é que, assim, são nomes de pessoas que já são consolidadas no automobilismo, que elas viram a categoria não só pelo lado da competição, né, mas eles também foram por esse lado de explorar essa questão ambiental, que para muitos é muito importante, né? Pro Hamilton, acho que é uma das questões mais importantes que a Extreme E conseguiu oferecer para ele. O Hamilton fecha um arco certinho, né? Ele tem toda a discussão humanitária envolvendo a questão do racismo e das pautas LGBTQ+, que ele também tá brigando, e aí ele consegue abrir um braço dele e pegar toda a área de meio ambiente. Cara, ele conseguiu... Eu até brinquei, né, no Twitter, que eu falei, o Elon Musk tem que ficar quieto e torcer para que o Lewis Hamilton não entre numa corrida espacial contra ele, porque se o Lewis Hamilton entrar numa corrida espacial contra ele, vai ser legal. Então, assim, desculpa agora eu te cortando novamente, é que é muito interessante você ver isso, né? Uhum.
Não, eu acho que isso que é muito legal. Rosberg também, né? Ele... Até eu gostei do Rosberg hoje. E ele começou a pensar também nessa questão ambiental. Acho que alguns pilotos estão pensando mais nisso. Assim, às vezes pode até parecer um pouco de alfinetada em algumas coisas, até do próprio Hamilton, mas eu acho que a questão ambiental é algo que todo mundo deveria pensar, sabe? Que é uma coisa que é importante para todos nós. A gente não tá falando que é importante para X ou Y, é para todo mundo. Então a gente vê esses caras pensando nisso e pessoas que a gente acompanha há muito tempo, faz a gente também repensar nessas questões. É aquela coisa, né? Teu código postal tá direcionado no planeta Terra. Se tá direcionado no planeta Terra, você tem também que se preocupar com questões ambientais. Não adianta, só se teu código postal estiver em Marte, em Plutão, ou, sei lá, Magnateia. Ainda deveria estar preocupado, porque não é pra você ir destruir o lugar dos outros. Exatamente. E agora, só voltando a essa questão da presença também de pilotos fortíssimos, sabe? O Carlos Sainz, o Loeb. Não, colocar Carlos Sainz e Molly Taylor, sabe? Guiando o carro foi assim, cara, a disputa deles foi muito legal. A Kate Morgan, Timmy Hanson, sabe? Porra, uma galera... Desculpa o termo que eu usar, foda pra caralho, sabe? Nos pilotos, assim, que você vê, não tinha piloto fraco, não tinha piloto que era menos aguerrido do que o outro, todos queriam combater. Até Chadwick, tadinha, a carinha dela é de desapontada, porque não ia conseguir nem sequer dar uma volta, né, no quali, foi triste. Então, sabe, esse lado esportivo eu acho que já tá muito forte, eu acho que só tem que aumentar a competitividade mesmo. Quem sabe uma volta a mais pro piloto, fazer com que as disputas sejam maiores, mas é lógico, a gente teve toda uma gama de questões que até uma galera que é mais próxima do Rally foi me explicando no Twitter, então isso eu agradeço muito a galera que... Quando a gente fala aqui no nosso Twitter, nossas redes sociais, até nas lives do Bulletin Paddock, não é só porque a gente quer seguidores. A gente quer conversar com você, saber quem que é você, ouvinte, pra gente poder conversar, tirar suas dúvidas e vocês também tiraram as minhas dúvidas. Que nem eu falando, pô, foi meio nhé, né, essa questão, a corrida foi sensacional, mas, pô, que nem o que eu falo que é nome de centroavante de time do interior, o Christopherson, cara, ele abriu demais na primeira volta da corrida pro Loeb e pro menino que era da Unintide, que é o Timmy Hanson. Cara, aí um pessoal veio falar assim, pô, Rubens, relaxa, porque como é areia, os carros vão responder de uma forma diferente um do outro normal, mas quando for um piso mais duro, que sabe, um piso que vai dar uma aderência diferente, como vai ser as próximas corridas, provavelmente a gente vai ter os carros mais próximos, então a gente vai conseguir ver uma competitividade maior. Esses pilotos, até o pessoal que nem conhece o Christopher, o Hanson, a Micaela, foram me falando, cara, esse pessoal nesse tipo de solo areia não manda muito bem mesmo, é só que num solo mais compactado, é uma galera que vai conseguir se despontar mais. O próprio Carlos Sainz é um piloto que, apesar de disputar a Dakar, é um piloto que em solo mais compactado pode ser que renda diferente. Então a minha expectativa está muito grande para as próximas corridas. E assim, não é uma expectativa ruim, porque eu já tô meio que, sabe, calmo pelo que eu vi esse final de semana. Mas eu acho que a categoria pode evoluir. É que nem a Fórmula E na primeira temporada, eu assisti, não me agradaria aquela Fórmula E da primeira temporada como agrada a de hoje. A de hoje me agrada muito mais. Eu acho que se eu assistisse uma categoria também muitos anos atrás, pode ser que hoje ela não me agrade tanto. A Fórmula Indy é uma que antigamente, por mais que seja, não me agradava. Hoje a Fórmula Indy me abre os olhos de uma forma diferente, a NASCAR também. Então eu acho que é questão de evolução e um costume também meu. E eu também prometo que eu vou me aderir mais ao pessoal do Rally. Então quem ouve a gente que curte Rally fala, pô, Rubens, vamos papear e vamos conversar sobre, me ajudem, porque vai ser bem interessante eu também quebrar essas barreiras para outras modalidades de Rally. Bom, da corrida, né, Débora, eu acho que, cara, não tenho o que falar. Equipe do Rosberg foi o Rosberg de 2016, né? Foi o Rosberg de 2016. O cara disparou. Aí eu acreditava nessa equipe, não pelo Christopherson, porque eu não conhecia muito sobre ele, mas a Molly é uma pilota que eu gosto demais, assim, quando eu conheci ela, que confirmaram ela pro Extreme, que eu fui procurar mais, falei, nossa, essa menina tem uma história tão legal, tipo, é uma família de rally, assim, a história dela com a mãe dela também é incrível, e por mais que ela estivesse correndo na equipe do Rosberg, que hoje eu não sou tão fã assim, falei, ai, gente, eu vou ter que dar uma torcidinha aqui. Porque como é a primeira temporada, né, e a gente ainda tá conhecendo, vamos permitir
torcer e vibrar por uma equipe. Então me deixei levar aí pelo Rosberg de 2016, que naquela época eu também torcia. Oh meu Deus, que vergonha. Ou seja, na live de terça-feira você vai estar com a camisa do Rosberg que você comprou em Interlagos. Eu tava querendo me desfazer dela, né? Agora eu vou ter que usar essa camiseta. Bom, pelo menos tá aí, né? O dinheiro que eu gastei vai ser bem aplicado de novo. Mas, nossa, acho que foi muito legal, porque por mais que uma das coisas que a gente também tava conversando, que teve pouco, que foi a disputa homens e mulheres em pista, né? Que os times acabaram optando em colocar os homens para poder começar a corrida e as mulheres fazerem a segunda volta. Então ficou homem contra homem, mulher contra mulher. Ainda assim, acabou sendo interessante, tipo, pra mim, a performance da Molly na classificação. A volta dela tava muito boa. Acho que ela entendeu um pouco da mecânica. Um pouco não, ela entendeu super a mecânica da corrida, de fazer ponto de os saltos, né? Que aquilo acabava ajudando eles em questão de volta. Acho que foi a que melhor fez a leitura dessa forma da competição ali, da classificação, né? Que outros times não, eles estavam pautados na volta deles, mas não estavam se arriscando em dar salto, em pular, fazer manobras com o carro. Então, eu acho que isso também foi legal. E, putz, assim, dentro de tantos nomes grandes em que muita gente conhecia Loeb e tava super empolgado com a equipe do Hamilton, aí também tinha a equipe da Andretti, tava todo mundo muito empolgado, tipo, essas equipes. E a do Rosberg tava meio, legal, né, que o Rosberg tá aqui. Tá que nem o Button, né, tá aqui, não sei o que, tem mais um piloto. Só que, nossa, eles despontaram, assim, demais. O desempenho deles foi muito legal. A gente via que eles estavam, tanto a Molly quanto o Kristofferson estavam bem integrados para poder fazer a troca, porque a troca deles era muito boa também. Infelizmente foram punidos ali numa parte da classificação. Mas, enfim, é uma equipe que eu gostei bastante de ver o desempenho deles na pista. Bom, eu vou falar só de algumas coisas que eu vi que eu achei... Cara, ter visto uma volta com Loeb e com Carlos Sainz, os dois trocando, batendo porta com porta, roda com roda, teve encostão dos dois, foi sensacional. Cara... O Kristofferson tava tipo Giovinazzi, né? Só olhou os dois. E foi muito foda, cara. Tipo, mano, foi surreal. Eu sei que vários pilotos a gente já se encontraram várias vezes, mas ver na Extreme E com a proposta da categoria, uma categoria de primeira temporada, já ter esses nomes ali presentes, é a mesma coisa de você falar assim, vamos começar uma categoria hoje. E aí a gente vai ter equipe do Hamilton, do Rosberg, do Button, de tal, uma categoria de monoposto. Se a Fórmula E tivesse surgido hoje e esses pilotos estivessem lá, é a mesma coisa, cara. É algo surreal. E eu entendo, infelizmente, por que o Hamilton não tá competindo. Várias pessoas, mas por que ele não tá correndo? Cara, o cara tá focado na Fórmula 1. Button já aposentou, Rosberg já aposentou, Carlos Sainz e Loeb estão no ambiente deles, mas seria lindo um dia esses caras competindo entre si. Seria muito bacana. E aí eu vou jogar pra corrida, porque a corrida, e na verdade, eu acho que o que eu mais gostei do final de semana foi mesmo a Crazy Race, foi sensacional, sabe? Corrida maluca, e foi mesmo real, porque o Button falou, não, eu tenho que ir na primeira largada, na largada eu já tenho que estar ali antes da curva 2, eu já tenho que estar em primeiro. O cara largou bem, foi em segundo, mas só que daí ele esqueceu do track limit, foi pra fora da pista, na hora que voltou já tava em terceiro e ali ficou. E de pensar que o Button, cara, eu acho que ele só conhecia areia de praia, sabe? Não, ele fez rally no último ano. Ele participou. Tá, corta essa. Tá, tudo bem. Então ele conheceu o rally que a Débora falou, conhecia da praia, lá de Los Angeles, já que ele tá morando em Los Angeles. Não sei se Los Angeles tem praia, eu acredito que sim. Se tiver, ele tá mandando bem. Cara, mas foi sensacional. Foi muito legal. E depois a corrida em si, cara. Você viu uma largada com o Loeb e com o Carlos Sainz. É muito foda. E o que é legal... Os caras andando de lado que nem uma Queen, gente. Que nem uma Queen na Terra. O Christopher, cara. O Kristofferson. Cara, mano, tomara, cabeça de gasolina, que colocar o nome do feed Kristofferson vai ganhar um beijo meu, porque olha, adorei, foi sensacional. Kristofferson não é o nome do menino do filme da Frozen? Não lembro. Também não lembro, mas eu acho que se for ele também é legal. Tá bom. Aí, na Crazy Race, a gente teve a classificação da equipe
do pai, e o pai tava on lá, que é o Zac Brown. Cara, Zac Brown presente. O cara colocou a McLaren em terceiro na Fórmula 1, colocou a equipe dele em terceiro na Extreme E. O cara trouxe o piloto mesmo. com o número 3, que é o Daniel Ricciardo. O cara é cabalístico, ele manja do 3. O Zac Brown é foda. O 3 a gente já pode contar. Exatamente, o cara já pode contar com o terceiro lugar. Então foi sensacional. A unidade foi... Mas, tipo, pra mim, Hamilton Rosberg, entendeu? Não, mas peraí. Agora tem uma coisa. Ter visto o gordinho do Chip Ganassi lá é muito fofinho. O Chip Ganassi é muito fofinho. Cara, foi muito tesão ver ele, porque na Indy já tem algumas corridas que ele não vai, então, sabe, ter visto ele ali presente, cara, foi muito interessante. E o que é aquele carro Hummer da Chip Ganassi? Todos os carros são lindos, são, mas Chip Ganassi conseguiu colocar aquele Hummer na frente de GMC, cara, aquilo ali é pro petrolhead mesmo, aquele fã de automobilismo, rednecks, mesmo olhar assim e falar, cara, eu tenho que acompanhar essa categoria aqui vai ser um tesão. E foi a batida mais sensacional, né? Foi a única colisão entre dois carros, que foi a deles com a equipe do Abit, né? Que é do garoto lá que joga videogame pra caramba na Fórmula E. Os dois carros colidiram na corrida deles, lá que é de classificação dos 3 piores carros. Só tava os dois na pista, porque a Veloce da Shadow, que o incidente foi tão grande que não conseguiram consertar o carro a tempo. Uma pena, como eu falei, eu tava querendo muito ver ela na pista. Eu queria ver o que essa menina ia entregar, e eu acredito que ela ia entregar bem, porque ela tava bem otimista. Ela tava bem empolgada, né? Mas, foi triste. Mas acontece, né? Bom, amigo cabeça de gasolina, acho que, né, Débora? Vai ter a live na terça, porque... Não, só mais uma coisa. Que, apesar de não ter Hamilton e Rosberg guiando os carros, a disputa das duas equipes pra mim foi a melhor, praticamente deu gostinho de 2016 ali, foi muito legal. E até gente. é legal que o... Porque o Hamilton, a equipe do Hamilton levou a classificação, eles conseguiram ser o pole, afinal o Hamilton tem que ganhar alguma coisa, né, e foi a pole, mas uma pole aí pra carreira dele, já tá ajudando pra chegar no número 100 muito rápido. E aí a gente teve depois a corrida que aí foi o time do Rosberg que acabou levando. Mas é muito legal por causa dos nomes, sabe? Tipo, os nomes das equipes. Hamilton, Rosberg, tá brigando. Ai, pra mim foi tudo. Não, isso é legal. E até eu brinquei não. Eu tava acompanhando nas redes sociais, a gente brincando, né, da disputa entre Hamilton e Rosberg. Aí o perfil do Toto Wolff, e fica a dica pra vocês seguirem ele, que é um dos melhores perfis desse, de zoeiro da internet, é o dele, porque eu nunca vi ele desrespeitar ninguém, então sou muito fã dele, gosto de brincar com ele. Até eu sei que ele é de Curitiba, então quando a gente tiver nosso encontrão do Boletim do Paddock lá em Curitiba, quero conhecer ele, o boss. E o que foi interessante é que ele até brincou, né? Perdemos. Pô, cara, vocês perderam pro seu ex-piloto, mano. Foi muito da hora. E ver a disputa dos dois indiretamente foi legal. E eu queria muito ver o Hamilton presente numa etapa. Seria muito legal. E aí eu me lembro dele falando pra Mariana Becker que ele quer pegar um feriado pra vir pro Brasil. Ô Hamilton, vem pra Santarém. Já fica ali, ó. Pega o teu próprio carro, o Odyssey. Sobe pros Lençóis Maranhenses. Fala com o Will Mesquita, com a Maia Barbosa, apoiadores do BP. Pra você competir lá, participar, andar. Acredite, o governo maranhense já te convidou. Vem pra Santarém, acompanha a corrida já de quebra. Fica nos Lençóis Maranhenses. No próximo ano, poderia já também o Verstappen escrever uma equipe lá pra ele, pra outro que deveria estar correndo. Tá, agora um debate que eu quero trazer aqui rapidinho. Eu vou ser franco. Como o formato não é o que eu esperava, que era de piloto e navegador, os dois vão correr. Eu queria para a próxima temporada 2 carros por equipe, homens e mulheres. Pronto, cada um no seu carro. Carros iguais, condições iguais, os dois juntos. E eu te garanto, eu caso 20 com todo mundo que estiver ouvindo no Boletim do Paddock, que ia ter mulher dando pau em homem e assim. Molly Taylor, a Monks, cara, a Cláudia correram demais mesmo, cara. A Laia Sanz, cara, mandou muito bem. E você via que, cara, elas tinham empolgação, elas tinham muita vontade de correr. Então, eu quero muito, seria muito interessante. 2 carros, que daí você teria um grid cheio, você teria uma corrida maior, com mais tempo, e você conseguiria entregar mais essa parte esportiva. E você teria embate diretos entre homens e mulheres, que seria interessante, porque assim, foi uma coisa que eu senti falta. Porque na hora da decisão, colocaram os homens primeiro, as mulheres depois,
não tô falando que um teve tarefa mais difícil do que o outro, porque a Molly Taylor, por exemplo, teve uma tarefa dificílima. Que é manter, de né? manter, e ela conseguiu ampliar a vantagem dela para os demais. Não, e eu acho que pra mim a leitura dela ter feito o negócio de saber que os saltos ia ajudar na redução do tempo deles, foi uma das únicas ali que fez essa leitura de competição. E a Cristina Gutierrez falando que ela pegou o carro do Loeb com a direção hidráulica quebrada, sabe? Pô, sabe, o Loeb já é um cara que ele deve ter, a idade que a Cristiana Gutierrez tem de idade, provavelmente o Loeb tem já de pilotagem. Então você tá falando de um cara puta experiente. Mas o que ela fez com esse carro sem direção hidráulica, sem a direção assistida, foi muito foda. Então é por isso que eu acho que, mano, seria um tesão ver essa galera, cada um com um carro. E aí você teria um grid aí de 20 carros, que, mano, você teria uma disputa muito boa e muito tempo de tela. Que é o que eu senti falta, porque hoje no domingo a gente teve quase que 2 horas de corrida, de programação, em que ficou 20 minutos de corrida, mas só que o resto ficou de VTs e ficou uma parte mostrando o que estava acontecendo das outras até corridas. onde eles chegaram ao ponto da corrida, então eles foram reprisando todo fim de semana, né? Aí entra aquela discussão de que eles entregaram o que é o broadcast que eles queriam, né? Que é entregar um formato televisivo em que a categoria não precisa que as pessoas estejam presentes para poder saber por meio de um programa o que aconteceu no final de semana inteirinho. Então eles conseguiram entregar isso. Mas eu acho que ficaria muito gostoso você ter uma corrida mais dinâmica. Eu vou ser sincero, eu me diverti mais com os treinos classificatórios, com o quali, do que com a corrida em si. Sabe? A corrida foi da hora pra caralho. Mas o quali pra mim foi mais tesão, porque foi muito mais parecido com o rally. Que era do tipo, mano, o cara tá 5 segundos mais rápido, o pessoal tá tirando, tal, que da hora. Sabe? No primeiro quali o Rosberg deu pau no Hamilton, a equipe do Hamilton deu pau no Rosberg na segunda. Na soma, o Hamilton saiu ganhando. Cara, foi muito tesão, foi muito da hora. Corrida. Exato, então isso pra mim foi bacana. Mas, bom, a gente já estendeu bastante, a gente queria fazer um programa de 30 minutos, porque o interessante vai ser a live de terça-feira, em que a gente vai conversar sobre a categoria. E eu quero que você, ouvinte, participe da live, venha assistir a live com a gente. Lembrando que vocês também podem assistir a corrida, ficou tudo salvo lá no... o fim de semana do Extreme ficou salvo no canal deles, do próprio Extreme, então é possível conferir lá o que aconteceu. Se vocês não conhecem a categoria, estão escutando agora a primeira vez aqui no boletim, passem lá para poder conhecer, deem essa oportunidade também, leiam os textos lá que a Cíntia fez sobre as corridas, eu também falei um pouquinho da categoria, conheçam, porque eu acho que a proposta é muito legal, mas ainda o show falta um pouquinho, mas acho que é coisa que eles devem até... Assim, a gente viu as equipes bem integrado e conversando com o pessoal que tava, né, falando com eles nas redes sociais. Acho que também deve ser um padrão, talvez, da própria categoria, entender o que o pessoal gostou, ver as avaliações das redes sociais e o que o pessoal acabou chamando atenção, porque a Fórmula E faz, né, e fez muito isso. Então, vale a pena também a gente levar as nossas considerações para a categoria. Exato. E lembrando, toda vez que tiver alguma coisa de Extreme que você tweetar, e principalmente envolvendo o Boletim do Paddock, utilize Extreme E no BP, porque foi muito bacana que na sexta e no sábado, principalmente no sábado, como não tinha ninguém transmitindo, o Extreme E no BP ficou muito bem ranqueado, a gente viu muita gente utilizando, então é legal que a gente integra todos os ouvintes, todos os leitores do Boletim do Paddock, e também para vocês verem, né? A gente conseguiu trazer o Juliano, que é da CBMM, numa live do Boletim do Paddock, então a gente começa também a mostrar para a categoria a importância da nossa cobertura, e que foi legal, que a gente assim ficou full time, final de semana inteirinha na cobertura, conversando com vocês nas redes sociais, foi gostoso, eu gostei de ter ficado ali no Twitter, sabe, falando das trocas, tudo, vinha uma interação com a galera, então agradeço a todos que estiveram com a gente nesse final de semana. Muito obrigada por escutarem o episódio até aqui. Acompanhe o Boletim do Paddock nas suas redes sociais. No Twitter é @diznoboletimque. Eu sou a Débora Almeida, lá no Twitter como TheFlowers. Então acompanhem a gente
para poder saber mais sobre a categoria. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você quer saber, já que a Extreme é muito nova, vocês podem entrar em contato, falar com a gente, que a gente vai tentar responder as dúvidas de vocês, mas vocês também podem nos auxiliar aí sobre as questões do rally, que é algo novo aqui para o BP, e a gente também quer aprender com vocês. Então até uma próxima. Exatamente. Não deixe de conferir nossos conteúdos no site, se inscrever no canal, verificar a possibilidade de se tornar um apoiador ou um membro do canal do YouTube do Boletim do Paddock, sempre aí auxiliando a gente em todas as tarefas. Eu sou o Rubens GP Neto, agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado! Isso é tudo, pessoal!